Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do Entre Fios, um produto da disciplina de Entrevista Jornalística da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou a Aline Adelino e eu estou aqui com Beatriz Fernandes. Olá, Entre Fios. E com Alcides Neto. Olá, Entre Fios. E hoje nós vamos entrevistar a Camila Fernandes. Bom, é a segunda vez que Camila Fernandes vem aqui no Entre Fios. Na outra oportunidade, ela teve no meio pandêmico, era um outro contexto e a entrevista foi remota. Então, a gente achou de bom tom trazer ela de volta para atualizar. Até porque naquela época, o podcast dela, As Cunhãs, ainda estava muito no início, né? Ainda era 2021, elas ainda estavam começando, ainda tinham muitos desafios que hoje elas já superaram. Então, Camila é graduada e especialista pela UFC. Ela também é mestra em Sociologia aqui pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Teoria da Comunicação pela Universidade de Minho. Ela é jornalista, mas ela também é professora, ela é gestora, ela perpasseia pelo discurso político e ela entende a comunicação como uma ferramenta de transformação social. Bom, ela já foi entrevistada por nós, mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a vida pessoal dela, sobre o olhar crítico que ela tem desde a graduação. Também a gente quer falar sobre, não podemos deixar de falar, na verdade, sobre esse contexto que a gente tá, né? Que é de eleição, do meio político aqui do Ceará, que tá efervescente, tá mudando até o contexto nacional. E aí, Camila, então, seja muito bem-vinda de volta ao Entre Fios. Pois, obrigada. Olha, é uma honra. Sou bem facinha, né? Segunda vez, vocês estão vendo, não é nada difícil. Mas é sempre bom estar conversando com vocês, com os estudantes. Assim, é um momento não só de vocês saberem mais da minha vida, mas também de eu conhecê-los como entrevistadores, né? Como pessoas que estão aí iniciando na carreira. Eu acho maravilhoso essa troca e eu acho que é um momento de todo mundo aprender muito. Então, podem me explorar. Eu não sei se respondo tudo, mas vamos ver. Tentarei. Camila, então, para começar, a gente conhece muito você como profissional, sobre o seu discurso, sobre o seu engajamento. Você é professora aqui da universidade, mas você também tem um lado público muito conhecido, né, nas Cunhãs. Mas a gente queria saber, fora desse contexto público, no meio social, no seu meio familiar, quem é você como mãe da Ana Clara e do Benício? Como é que você se apresentaria nessa perspectiva? Pois é, sou mãe da Ana Clara e do Benício. A Ana Clara já uma dentista, 25 anos, formada já fica arrumando os dentes dos outros aí, já está nessa vida. E o Benício ainda é adolescente, está com 14 anos. Um jovem, né, que está aí começando, ainda não sabe o que vai ser da vida, mas com certeza vai fazer alguma coisa que vai nos alegrar. É isso, eu me vejo muito como uma pessoa que buscou até mudar muito a minha própria realidade pelo jornalismo, né? Então, eu muito cedo, quando eu entrei no jornalismo, comecei a trabalhar, a estagiar e tudo mais, e isso me levou a sair do meu local, sair da minha casa, da minha moradia lá em São Paulo e vir para Fortaleza. E fui desbravando e construindo minha vida a partir disso, sabe, dessa relação. Não sou uma menina, assim, não era uma menina com posses, né, família classe média baixa, meu pai feirante, né, vendia fruta na feira, minha mãe dona de casa, estudei em escola pública, mas assim, é isso, na minha visão eu ia conseguir alcançar, construir a minha vida a partir do estudo e a partir do esforço. E foi isso que eu fiz, sabe? Fui construindo e nunca imaginei, quando era criança, que eu ia, por exemplo, passar minha vida no Ceará, nem conhecia ninguém do Ceará, praticamente, era totalmente assim, de um local totalmente distante, não sabia nada, e de repente o jornalismo me fez chegar aqui e me apaixonar em todos os sentidos e construir meu lar aqui. Então, acho que é isso, não sei, misturei tudo, mas ao mesmo tempo acho que é a mistura que fez a minha vida acontecer. Foi maravilhoso. Camila, em muitos casos a escolha pelo jornalismo ela vai vir bem menos de uma decisão racional e vai vir mais de experiências pessoais que vão moldar a nossa visão sobre o mundo. No seu caso, na sua trajetória, na sua vida, o que é que te levou principalmente para a veia jornalística? Qual é o momento principal que você define antes do jornalismo que te trouxe até aqui? Então, eu gostava de escrever.
Mas antes de gostar de escrever, pronto, eu queria ser médica, né? Pronto, eu achava que a profissão que poderia ser bacana era cuidar das pessoas. Eu tive várias doenças criança e gostava dessa ideia de, vou fazer o que essas pessoas fizeram por mim, né? De cuidar delas. Mas aí eu comecei a ver que eu não gostava de biologia, essas coisas, não era muito a minha. Eu era boa aluna, meio CDFzinha. Mas eu gostava mesmo de fazer redação, gostava de escrever e de ler. Então, eu já fui ser uma leitora, assim, cedo. Com 12 anos, 13 anos, já estava lendo Raquel de Queiroz, já estava lendo Marcelo Rubens Paiva, estava lendo umas coisas assim. E aí, eu acho que isso... E, ao mesmo tempo, assistindo as coisas que aconteciam no país. Não tinha videogame muito fácil. Na minha casa não tinha videogame. Eu via televisão. E eu via televisão, o que estava acontecendo lá naquela... Sei lá, em 85, estava tendo a reabertura democrática, estava tendo uma eleição indireta para a presidência, que elegeu o Tancredo Neves. Estava tendo a morte do Tancredo, antes da posse. E aí, em seguida, foi o Sarney empossado. Em 85, eu tinha 7 anos. E eu estava vendo isso. E me impactou muito, sabe? Essas coisas me impactaram. E assim, a televisão moldou muito essa minha vontade, assim, esse meu interesse pelo que estava acontecendo ao meu redor. Eu lá da minha casa, na periferia de São Paulo. E aí, eu também como eu gostava de ler, meu pai comprava o jornal todo domingo, só de domingo eu tinha acesso ao jornal. Eu achava incrível. Eu gostava do jornal, eu achava aquilo lindo. E lia alguns trechos do jornal, não lia tudo, mas gostava de ler jornal. E aí foi natural, assim, até uma professora mesmo me falou, você devia fazer jornalismo, e você gosta de escrever, você escreve bem. E aí foi esse caminho, né? Mas ao longo de todo o percurso, até realmente, sei lá, me tornar professora, eu fiquei em dúvida se era isso mesmo que eu devia ter feito. Se eu não devia ter ido para o direito, se eu não devia ter ido para ciências sociais, sei lá, qualquer outra coisa, porque às vezes o jornalismo é meio ingrato com a gente. A gente luta, a gente vai atrás de uma pauta, a gente se esforça e vai lá, na hora H, por algum motivo específico, a sua pauta não entra, cai. Isso é muito frustrante, sabe? Então, a gente, assim, tem que lidar muito com a frustração também no jornalismo. Mas eu acho que isso acontece em todas as profissões. Então, a frustração faz parte. Eu falo até me tornar professora, porque como professora a frustração vai para outro lado. Não é com os alunos, normalmente. É com a estrutura, com coisas que a gente quer melhorar. Aí você tem uma frustração, mas ao mesmo tempo tem uma motivação para buscar melhorar, né? É diferente do jornalismo, que às vezes você depende de outros fatores. Camila, em meio à intensidade da rotina e dessas frustrações mesmo, como você falou, a gente sabe que muitas pessoas encontram uma paz no esporte, uma forma de relaxar e de se reconectar consigo mesmas. E no seu caso, a corrida parece ocupar esse espaço. A gente queria saber como você conseguiu esse hábito, como que você pegou esse hábito e como ele influencia na sua rotina, na sua disciplina e na forma de lidar com o estresse do dia a dia. Eu queria que fosse mais, sabe? Eu não consigo correr tanto, assim. Corro assim de vez em quando. Não, tento correr umas 2 vezes por semana, não é nada... E fazer minimamente uma musculação. Gente, vocês vão entender uma coisa. Vocês são tudo novinho agora, certo? Quando passa dos 40, você dobra esse cabo da Boa Esperança aí, tudo começa a doer mais. Tudo começa a dar algum tilt, assim. As juntas já não são as mesmas. E para a mulher piora tudo. Assim, eu estou chegando nos 50, então já entra numa história que é perimenopausa, que é antes da menopausa. O estrogênio já começa a diminuir no corpo, né? A produção de estrogênio já é menor. Isso impacta tudo, até o nosso pensamento. Começa a dar uns brancos, assim, às vezes, na cabeça. Você não consegue lembrar de uma palavra. E a parte muscular também, você tem uma perda muscular muito grande. Então, se você não fizer exercício, você tem que... Assim, você se ferra, entendeu? A mulher se ferra. Então, tem que fazer exercício. E aí, a corrida é legal. Eu acho que, assim, Fortaleza favorece até nisso, né? Porque você ter... eu não moro bem na beira-mar, eu moro um pouquinho mais pro alto, assim, mais perto, a aldeota. Então, você poder descer para aquela orla maravilhosa, para dar uma caminhada, para correr um pouquinho, é uma perfeição, né? É incrível, é a melhor coisa do mundo. E eu acho que fazer uma atividade física é essencial realmente para manter a cabeça boa. Então, qualquer atividade. Você gosta de beach tennis, você gosta de corrida, você gosta de, sei lá, musculação importante também, super importante. Mas não, prefiro crossfit. Vai fazer alguma coisa, sabe? Não ficar parado, porque não é só a leitura que bota o cérebro para ficar bem. A atividade física também é essencial, inclusive como prevenção a Alzheimer. Isso já está sendo identificado nas pesquisas, né?
Então, recomendo, como uma pessoa quase cinquentona, pelo amor de Deus. Camila, e aí você comentou agora, né, sobre ficar bem do corpo, para a mente também ficar bem. E você sempre teve um olhar crítico, né? Porque você havia comentado numa outra resposta que estava ali observando como é que estava o contexto político, né? Quando você ainda era muito jovem. E aí, para falar um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, o seu TCC é, muito além da notícia, uma análise da grande imprensa na cobertura do caso Rosiana Sarney. E aí você já mostrou esse seu posicionamento, né? Que você ia analisar a grande mídia, você ia observar como é que falaram sobre esse caso. O que foi que te motivou a escrever sobre isso e como é que isso te influencia até hoje a olhar para outros recortes políticos também? Eu vou contextualizar um pouco, né? Quando eu estava fazendo o TCC, que aí eu defendi no primeiro semestre de 2004, então já tem mais de 20 anos, né? Eu já era da Folha de São Paulo, eu vim para Fortaleza com 21 anos, para 22, ia fazer 22, já estava trabalhando na Folha, tá? Numa área lá chamada Agência Folha, que era a área que cuidava dos estados onde não tinha exatamente um escritório sucursal grande do jornal, né? Então, ou seja, a Agência Folha cuidava de todos os estados, menos São Paulo e Brasília, São Paulo e Brasília. O resto a gente cuidava. E Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também tinha um escritório. São Paulo, Rio e Brasília. Então, eu cuidava, tinha aqui um correspondente no Ceará, tinha um correspondente na Bahia, tinha um correspondente no Maranhão, tinha um correspondente no Amazonas, enfim, em vários estados tinham figuras, pessoas correspondentes, mas tinham estados sem correspondentes. E lá em São Paulo a gente tinha um grupinho, eu fazia parte, né, jovenzinha, que fui contratada para isso, para cuidar desses estados onde não tinha correspondente. E aí, eu, nesse trabalho, acabei tendo a chance de fazer as minhas primeiras viagens de avião da vida, assim, para fazer pautas, assim, fui para Goiás, fui alguns cantos, assim, bem interessantes, inclusive, e conhecer os correspondentes. Então, eu tinha amizade com eles por telefone, conhecia todos. Quando, de repente, o correspondente aqui do Ceará, que é um jornalista chamado Paulo Mota, ele decidiu ir para São Paulo para fazer mestrado e abriu a vaga lá. E aí eu me candidatei na hora para minha chefe. Falei, eu quero ir, me deixar ir, mesmo sem estar formada. E ela falou, vai, tá bom, vai. E eu vim e cheguei e na época eu tentei fazer, assim, aliás, eu imaginei que poderia fazer a transferência de faculdade, que eu estava terminando lá na PUC, né, de São Paulo, e não tinha vaga, eu fiz o vestibular e passei no vestibular aqui da UFC. Não era ENEM ainda, era SISU, era vestibular. Aí passei, e aí pronto. Nesse tempo, eu estava cobrindo pela Folha tudo. Correspondente fazia toda a cobertura. Fazia cobertura política, cultural, esportiva, policial. Tudo quanto é coisa. Era assim, o que acontecia aqui na minha região, eu cobria. E desde o começo tinham me falado, olha, a política vai ser muito forte no Ceará, então fique ligada. É a terra de Ciro Gomes e de Tasso Gereissati. Só por isso vai ser importante. O Tasso era pré-candidato à presidência pelo PSDB. Lembrando que naquela época o Fernando Henrique já estava no segundo mandato, não podia se candidatar à reeleição. Então tinha uma disputa interna no partido para ver quem seria o sucessor do Fernando Henrique. O Tasso era uma das figuras. Só que ele foi boicotado. Ele não, assim, acabou não tendo espaço no partido. Serra, que era a figura mais forte do partido naquele momento, se colocou como candidato, né? Serra, lá por São Paulo. E aí o Tasso começou a apoiar, por debaixo do pano, a Rosiana Sarney, coleguinha lá do Maranhão, pelo PFL. A Rosiana estava filha do Zé Sarney, né? Uhum. Rosiana Sarney, ex-governadora e tal. E ela estava indo muito bem. A candidatura dela estava lá em cima. E aí acabava caindo muita coisa para eu cobrir. Eu, assim, sempre falava muito de Rosiana. Até que aconteceu um fato lá, descobriram um dinheiro no escritório do marido dela, em São Luís. E o caso jogou por terra a candidatura da Rosiana. E eu lembro que me incomodava muito a forma como os jornais sempre retratavam muito a Rosiana. Era coisa da submissão ao marido, ao pai, aos irmãos. Uma relação muito assim... não parecia que ela era protagonista, que ela tinha capacidade de ser ela a liderança. Então, isso me incomodava muito. Aí, por isso que eu achei que era interessante, como objeto de um TCC, falar dessa história, né? De como a mídia cobriu essa candidatura, né? A ascensão e a queda da Rosiana. E aí eu fiz a partir da perspectiva da Folha e fiz a comparação com o Globo. Peguei as matérias também que estavam no Globo para não ficar só na Folha, né? E encontrei, claro, o machismo presente, né? O jornalismo reproduzindo o discurso machista da política. Porque é isso, a gente muitas vezes...
só reproduz, incorpora essa visão e reproduz. E eu tenho certeza de que se mantém essa mesma perspectiva, sabe? Não mudou muita coisa. E é isso, mas já era uma forma, fazer esse TCC, né, fazer essa monografia para mim foi uma forma de eu mesma melhorar como profissional, entendeu? De eu entender o discurso que até eu mesma estava fazendo, se eu não estava reproduzindo. E foi muito importante, eu apliquei a análise do discurso, a minha orientadora foi a professora Cida de Souza, que está aqui até hoje com a gente, figura maravilhosa, me botou dentro da casa dela às vezes para orientar, porque ela não emprestava os livros, ela tinha que ser lá, consulta na casa dela, a Cidinha. Então, mas foi isso, é isso. Camila, no seu TCC você já estava estudando o discurso político fortalezense e aí na sua tese de doutorado, a ressignificação da notícia política pela sua recepção no contexto eleitoral, você analisa um período pré-eleição da Dilma Rousseff, um período eleitoral que culminaria na entrada da Dilma na presidência. E você já investigava como é que o público reinterpretava e atribuía novos sentidos a essa cobertura política. Agora, no período atual, analisando o cenário que a gente vive, marcado por hiperconectividade, polarização, algoritmo e diversos outros fatores que influenciam o voto, influenciam a escolha de um presidente, de um candidato, de um governador, quais mudanças mais chamaram sua atenção nesse processo ao longo dos anos? Eu acho que tem uma mudança muito forte, de fato, na prática política com essa hiperconectividade que você mencionou. Inclusive, eu acho que uma figura como Ciro Gomes, que está voltando agora à disputa política eleitoral no Ceará, ele não está tão acostumado assim, sabe? Então, mudou muito, de fato. E você tem vários discursos circulando, muitas vezes totalmente contrários um ao outro, circulam. Então, um diz que, sei lá, ela está certa e o outro diz que ela está errada. E assim, as coisas circulam com muito mais velocidade, né? Então, se antes você tinha um protagonismo maior dos jornais e das TVs, né, que são esses veículos mais... Eu ia falar estáticos, né? Mas eles são mais... Você tem uma previsibilidade maior dele. Você sabe que a Globo não vai ter um tipo de discurso e falar assim, olha, o Lula está errado ou o Bolsonaro está errado. Ele não vai falar isso. Não vai falar. Vai ter todo, né, um discurso, uma construção a partir de princípios jornalísticos, vai trazer fatos e tudo mais. Outros veículos, outros grupos, outros influencers não têm esse compromisso. Então, eles vão construir o discurso a partir da cabeça deles e dos interesses deles. Mas só que isso não está dito para o consumidor de notícia, né? Para a pessoa que está ali e para quem está chegando a essas informações todas. Ela não sabe qual é a intenção daquela pessoa que está falando. Isso influencia muito, né? Então, a gente tem, por exemplo, um caso que foi bem noticiado recentemente, a criação de uma figura por IA, né? A Dona Maria, uma influencer de IA que surgiu nas redes sociais e falando mal do governo Lula, né? O papel dela era esse, ficar denunciando, eu não aguento mais o desemprego, eu não aguento mais, a comida está muito cara, não sei o que fazer, e com indignação, né? As pessoas consomem aquilo e tendem a concordar, ou tendem, enfim, a se alinhar e replicar aquele discurso sem entender qual é o objetivo dessa personagem. Isso aqui é uma coisa montada, criada, com qual objetivo? Não é só para criar indignação, é para, de fato, você criar uma oposição, criar um cenário contrário, né, e de expectativa péssima com o governo. Então, mas isso não está dito, não está claro, né? Essa falta de clareza prejudica muito, né? Mas é isso, a gente tem que lidar com essa realidade. E os políticos, eles estão... tem alguns que já conhecem, conseguem entender melhor essa lógica. E aí, pelo lado bom e pelo lado ruim. Então, porque ela é uma lógica muito fragmentada. Então, tem conteúdo que vai chegar para uma pessoa e tem conteúdo que vai chegar para outra. A Dona Maria não chega para mim. Não chega. A minha bolha é outra. Então... E tem político que sabe lidar com isso. Então, você tem figuras da extrema-direita, que, por exemplo, você está a eleição de 2024, o André Fernandes. Ele construiu um personagem todo santinho, todo parecia uma ovelhinha, tão fofinha, né, tão bonzinho. Ele construiu esse personagem, mas ele não parou de ser ele. A figura radical, o radicalismo dele, de direita, continuou existindo para certos grupos, nessa comunicação fragmentada. Então, ele tentou continuar agradando o público natural dele, né, de gente que concorda com tudo que ele pensa, e, ao mesmo tempo, conquistar um público novo, né, um eleitorado novo, que não concorda com aquele, que muitas vezes até odeia aquela figura radical,
Mas que não, nossa, esse menino nem é radical, olha só. E fez esse conteúdo chegar para muita gente, sabe? Então, tem gente que sabe, ele está sabendo lidar com essas redes. Tem gente que não está sabendo. Então, essa pode ser também uma dificuldade para alguns políticos, sobretudo os mais tradicionais, né? Que não estão entendendo ainda essa lógica das redes. Camila, em uma entrevista ao nosso produto da UFC, Revista Entrevista, em 2014, você comentou que trabalhar na agência Folha ampliou a sua visão sobre o Brasil e também mudou a sua percepção sobre o eixo São Paulo-Centro. Como você avalia, hoje em dia, a importância de um jornalismo feito fora dessas áreas, São Paulo-Centro, para a construção de outras narrativas sobre o Brasil? Você tem uma... Quando você olha o ecossistema midiático brasileiro, em termos assim de quantidade e de recursos, né? Continua tendo uma concentração muito grande no eixo Rio-São Paulo, né? Então, você tem a Globo no Rio, você tem em São Paulo as grandes televisões, né? Record, SBT, tá tudo lá. Os jornais, né? Que se dizem nacionais estão lá. E às vezes não tem nenhum escritório, não tem nenhum representante local, às vezes só tem um freelancer. Então, quando acontece algo nesse outro local, por exemplo, agora a gente está tendo esse protagonismo do Ceará na política nacional por causa do Ciro Gomes aí, com o PL, Michele Bolsonaro e tudo mais, né? Quando você não tem um acompanhamento sistemático do que está acontecendo nesses locais, você facilmente vai cometer erros e vai aderir a um discurso muitas vezes equivocado, errado, sabe? Porque você não sabe. Mas é isso, o paulista, eu sou paulista, certo? Eu posso falar. Tem um lugar de fala. Assim, naturalmente acha que ali é o centro do mundo e que nós somos, o motor do Brasil, o que gera o dinheiro, é aqui que todo mundo, né, ganha dinheiro, todo mundo praticamente acaba sendo sustentado por São Paulo. Essa é a cabeça lá. Quando você sai, você vê que não é isso. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. São Paulo depende muito de muitos recursos, inclusive humanos, que foram para lá para fazer aquilo acontecer. E que lá não é o centro da cultura, nem o centro de nada disso, entendeu? Tem muitas outras coisas acontecendo em todos os lugares. Então, o que havia, e às vezes há ainda, mas está mudando, ainda bem que está mudando, era uma estigmatização muito forte. Por exemplo, no Nordeste, só lugar de coitadinho, o povo passando fome, os pés rapados, sabe? É aquela coisa bem, né? O estigma do estigma do estigma, né? A vítima, a indústria da seca. Quando você vai... E lógico, tem locais que você tem uma desigualdade, uma pobreza muito, muito, muito grande. Isso tem que ser visto e combatido também, claro. Mas tem muita riqueza. E tem uma riqueza, acima de tudo, cultural e intelectual imensa. Imensa. O que as universidades aqui fazem, Ave Maria, não tenho o que falar. E às vezes com muito menos recurso, porque é isso, o recurso vai para lá. É isso que tem que ser também mostrado. O recurso está indo para lá. E aqui está se fazendo muita coisa. Aqui se faz quase um milagre. Então, quando os meninos aqui passam lá no ITA, né? O pessoal, eu só tava cearense no ITA. E aí fazem um ITA no Ceará para ver se os meninos param de ir para lá tomar as vagas. Eu digo, vão continuar tomando as vagas de lá e as daqui. É diferente, é um negócio sério. Mas eu só, assim, ter tido a chance, né? Eu nem imaginava isso, mas ter tido a chance de estar na agência Folha e conhecer esse outro... O resto do Pará, assim, entendeu que é o Brasil? Nossa, mudou completamente minha vida. E eu acho que isso, assim, é tão importante. A educação falha nisso, né? Assim, a gente não ter... E a mídia falha, ou falhava, assim, acho que agora está melhorando meio. Até uma série como Cangaço Novo, não sei se vocês já assistiram. Sim. Que é bem assim, sertão e tal, mas é outra parada. Não é aquela coisa da pobreza, o povo passando fome. Não é isso. A gente está falando de criminosos que mobilizam vários meios e tal, os povo poderoso. Gente, isso é maravilhoso. Eu acho isso sensacional, sabe? Tem que mudar realmente, virar essa chave. O Nordeste é muita coisa, é muito legal perceber que para além do que, claro, do que tem que ser combatido, da pobreza, assim, até a seca aqui tem outra coisa. Aqui está muito mais preparado para a mudança climática, para o aquecimento, do que outros locais. Porque essa vivência já fez ter essa resiliência aqui dentro. Sim, Camila, aproveitando que você falou sobre a universidade, a gente falou muito sobre você nesse lugar do jornalismo, né? Que você fez parte desses meios mais tradicionais, de grandes mídias, né, do Brasil e aqui do Ceará. Mas falando agora da universidade, você como professora aqui e super engajada em projetos de extensão, de pesquisa,
Qual que é o principal ensinamento, assim, que você gostaria de deixar para as futuras gerações de jornalistas, né? Aproveitando que a gente está aqui como futuras gerações desse jornalismo, o que é que você deixaria, assim, como um principal ensinamento? O mercado mudou muito, tá? Então, se antes a gente aqui na universidade tinha uma preocupação de formar para esse mercado micro, né, que era o mercado, que eram as redações, hoje eu acho que já está muito claro que não é isso. Não é para isso. Mas, eu juro, eu fiquei impressionada outro dia. Eu fui numa entrevista coletiva e eu fiquei chocada com a quantidade de veículos que estavam presentes nessa entrevista coletiva. Porque na minha época, que é na Cláudia também, na nossa época, eram meia dúzia. Assim, tinha os jornais, né? Então ia lá o pessoal do Povo, do Diário e do Estadinho, ia o pessoal das TVs, então estava lá Verdes Mares, o Jangadeiro, TV Cidade, TVC e alguma rádio ou outra, acabou-se. Meia dúzia. E agora são dezenas de veículos. Inclusive, ontem eu estava num evento que conheci um rapaz de um desses veículos alternativos que estão surgindo e que vão nesses locais, participam e tem gente boa participando. Assim, eu fiquei bem impressionada com algumas figuras que eu conheci, jovens assim, que estão participando desses veículos. Então, eu acho que vocês têm que olhar o seguinte, tudo que vocês puderem aprender aqui na universidade é só o começo da vida de vocês. Mas o principal que vocês têm que levar para onde quer que vocês vão, certo? Porque é isso, vocês podem estar numa redação grande, numa pequena, numa iniciativa própria de vocês podem estar fazendo um projeto com os amigos que vocês vão juntar para tentar um edital, é muita coisa. Mas o principal que eu acho que é fundamental, sabe? É fundamental. É a questão da ética mesmo. É a ética e entender o papel de vocês nesse mundo. Que eu acho assim, a gente tem que pagar os boletos, tem. Mas a gente tem que pagar os boletos com dignidade e respeitando os princípios do jornalismo. Não passando por cima dos outros, não colocando pessoas, principalmente pessoas inocentes, pessoas vulneráveis para baixo, sabe? Usar outras pessoas para alcançar objetivos que vão ser para interesse pessoal. Isso aí é isso que não pode acontecer, tá? Então, hoje, porque assim, a tecnologia muda. Como vocês vão fazer esse jornalismo vai mudar, certo? Eu formada, eu lá, escrevendo para jornal. Quando é que eu ia imaginar que eu ia ter um podcast? Nunca na minha vida. Eu não queria. Eu queria continuar no meu anonimatozinho ali do jornal. Mas aí fui para onde depois? Eu fui para a TV O Povo, né? Passei um tempo na TV O Povo, pronto, botei a cara na TV. Aí depois, beleza, virei professora. Quando eu quis voltar a mexer com jornalismo, não, eu preciso fazer isso, né? Deu comichão. Vamos fazer o quê? Uma coisa impressa? Não, ninguém vai ler. A gente está no mundo digital, as pessoas têm que ter acesso fácil, né? Algo digital. E podcast é uma coisa legal. Mas no começo era só áudio, era ótimo, a gente não aparecia, gravava de pijama, tudo certo. Não, mas aí, não, tem que ter imagem, vamos dar um passo à frente, tem que ter imagem, a gente tem que aparecer, Então, assim, a gente vai mudando, a gente vai se adaptando, mas o jornalismo é o mesmo, os princípios são os mesmos, não dá para mudar. E é isso que vocês têm que levar para onde, os jovens jornalistas têm que entender e levar para onde quer que seja. E eu acho que esse espaço da universidade pública, e no caso mais especial ainda da Universidade Federal, é um espaço para que esses valores sejam realmente fortalecidos, para que sejam moldados e fortalecidos. Porque no mercado vão tentar de tudo para vocês passarem por cima de alguns princípios mesmo. Tipo, copiar-colar, vamos só fazer coisas que viralizam. Certo, beleza. Tem que viralizar, o jornal precisa disso, de números. Mas vamos fazer isso com alguma ética, vamos checar a informação, sabe? Esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei muito chateada, assim, um jornal reproduzindo uma informação que era muito antiga. Era de 10 anos atrás, a informação, como se fosse atual. Ou seja, e aí eu escrevi, eu falei no comentário, isso já aconteceu há 10 anos. O que vocês estão fazendo? Mas viralizou. A resposta foi essa. Tá errado. Um jornalista que sai aqui da UFC não pode reproduzir assim.
tem que ter, assim, condição, pelo menos, de minimamente falar assim, não, beleza, isso aqui pode ser interessante, mas deixa eu checar se é isso mesmo, se essa informação é verdadeira, se não foi feita por IA, se isso não é antigo, se está descontextualizado com algum objetivo nefasto. Não ser usado, sabe, para alcançar, para que alguém alcance certos objetivos escusos mesmo. Eu acho que é isso. E de resto, gente, o mercado está muito forte para a comunicação. Está muito agitado. Eu acho que as empresas, as figuras de interesse, né, elas estão percebendo cada vez mais a importância da comunicação. Então, espaço no mercado vai ter para fazer várias coisas, tá? Inclusive na comunicação organizacional, institucional, empresarial, enfim, tem outras áreas, não só a redação, tá? E é possível fazer um bom trabalho também nesses espaços, tá certo? Então, há luz no fim do túnel, mesmo fora de uma redação noticiosa. O mercado, ele absorve de diferentes formas, mas é isso. O princípio, ele se mantém, onde quer que seja. A gente tem que ter o nosso limite, do que é o correto. Camila, é muito interessante, você falando dos seus aprendizados da Folha, o que é que você trabalhava na época, a forma que você via o jornalismo. E para a revista Entrevista, você citou que a Folha te ensinou, um dos principais ensinamentos é manter essa postura crítica. Muitas vezes no jornalismo, você falou que tinha que ser mala, ser ruim. Para descobrir alguma coisa, você tinha que cavucar. Para falar com alguém, você tinha que ter essa criticidade. E isso lembra um episódio para a gente que o professor Robson Braga contou, da época que você era editora de política no jornal O Povo, e ele era um dos seus repórteres, que vocês descobriram que um político estava usando de fotografias institucionais para se promover, utilizando da fotografia e anexando em sua campanha. E a partir disso, vocês publicaram esse fato, checaram, publicaram, e aí o assessor chegou e perguntou, por que vocês estão insinuando que meu político está utilizando da máquina pública para se promover? E você simplesmente respondeu. O Robson falou que foi com tanta serenidade que parecia até que tinha uma lixa lixando as unhas. E não foi, e não é, e não foi isso. E aí, quando a gente traz para o contexto atual do jornalismo, como é que você vê a necessidade de administrar essa postura crítica e você vê na nova geração, nos novos comunicadores, uma falta de coragem em relação a manter esse tipo de postura? Vou começar pelo fim. Eu não vejo nos novos comunicadores essa falta de coragem. Eu acho que, inclusive nessa coletiva que eu fui, que eu relatei, foi uma coletiva do Ciro Gomes. Eu vi gente fazendo perguntas muito boas, muito críticas, muito interessantes e insistindo. E eu falei, eita, o negócio tá melhor. É isso mesmo. Parabéns, é isso aí. Porque eu já tô velha, eu tô mais assim, né? Eu tô mais leve, assim. Não, mas eu tô brincando. Mas eu acho que essa postura crítica que a Folha me ensinou, ela foi boa até certo ponto também, né? Porque a gente realmente tinha uma cobrança assim, não é que chegasse e falasse assim, você tem que ser brava, não sei o quê. Mas o ethos, né? Usando um termo assim acadêmico, mas assim, a identidade do jornalista da Folha que se estabelece quando você entra lá dentro, que você vai incorporando esses valores também da empresa, te levam a isso. De você ser alguém que você não é você é o representante daquele veículo de comunicação. Quando você faz uma pergunta, você não está falando em seu nome, está falando em nome daquele veículo de comunicação. Então, muitas vezes o pauteiro, né, a pessoa que estava lá me mandando a pauta, já indicava algumas sugestões de pergunta, mas eu também, né, a partir da minha leitura do dia a dia, eu também tinha as minhas, né? Então, sempre a ideia era ter alguma pergunta mais crítica. E eu sabia como, aqui, conhecendo o fluxo das coisas, tipo, as TVs e as rádios, por exemplo, você vai numa coletiva, as TVs e as rádios sempre começavam com perguntas mais leves, assim, perguntando sobre o próprio motivo da coletiva, alguma coisa positiva, um lançamento, alguma coisa assim, né, oficial. Aí eu ficava mais pro final para vir com as perguntas mais pedradas, porque caso a pessoa não quisesse mais falar, não atrapalhava todo mundo, né? Aí você já tinha esse esquema, né? E nesse caso, lembrando esse caso do Robson, que ele conta, era assim, porque então eu fui editora adjunta de política do Povo por um tempo e o Robson foi repórter na mesma época, né? Então eu era chefe dele, assim. E aí a parte de foto, assim, a escolha da foto, em geral, é o editor que escolhe, tá? Então o repórter vai chegar com a matéria e era uma matéria que falava, eu acho que da candidatura, alguma candidatura ao Senado, enfim, tinham visitado o Lula, eram os candidatos ao Senado, candidatos daqui do Ceará que estavam lá, e a gente
Era do Pimentel. Era o Pimentel e o Eunício. Eles tinham ido para o Lula para fazer a foto com o Lula, certo? Era a foto com o Lula. E a foto foi feita pelo Ricardo Stuckert, que era o fotógrafo da presidência da República naquela época. E foi uma coisa muito sutil. Por quê? Porque a matéria falava da visita, que eles tinham ido lá para ter essa reunião política mesmo para o Lula aparecer com eles, como sendo os candidatos dele ao Senado aqui no Ceará. E eu coloquei na legenda, que aí também é um papel do editor, né? Preencher a legenda, o título, a linha fina, assim, outros elementos gráficos que tem na página, né? Ou visuais, assim, também a gente acaba cuidando disso, um número, uma frase, tudo isso é o editor que destaca. E eu destaquei eu coloquei na legenda que a foto, eu coloquei na legenda, não só como crédito, né, da foto, eu coloquei a foto foi feita por Ricardo Stuckert, né, fotógrafo da presidência da República. Que ele não tinha saído, ele não era o candidato, ele não era um fotógrafo da campanha, ele estava como candidato da presidência. Então, realmente uma fotografia institucional. E aí, o assessor do Pimentel, primeiro foi para cima do Robson, e aí o Robson falando, eu falei com a Camila, que eu falo assim, fale comigo, né? Eu sou a chefe, então passe para mim, que eu resolvo esse negócio. Por que você fez isso? Porque isso acaba sendo negativo e tal. Eu falei, mas é mentira? Não era o fotógrafo mesmo? Não foi? E isso aconteceu algumas vezes, porque os assessores de imprensa, e hoje eu estou do lado da assessoria de imprensa, então eu entendo melhor isso, mas ao mesmo tempo eu entendo e evito esses erros. Evito muito, completamente. De ir para cima e de cobrar. Então, se você acha que tem alguma coisa errada, você vai pedir uma correção, tudo bem. Mas se não está errado, então se contenha. Veja que a besteira quem fez foi você, que levasse o seu fotógrafo, meu querido. Oxi, sabe? Levasse o seu fotógrafo, se você não queria expor isso. O Ricardo Stuckert não escondeu de ninguém que a foto tinha sido dele. Então, era uma informação que para mim era importante, sabe? E aí, eu acho que assim, a gente tendo a informação correta, a gente tem que ser frio e calculista e defender o nosso trabalho. E é isso, eu aprendi e sempre fiz isso. E como editora, mais ainda, defendendo o meu trabalho e da minha equipe. E eu faço isso na assessoria de imprensa também. Então, é outro princípio importante, a gente ter convicção, e é por isso que tem que apurar, tem que ter a informação correta. Camila, aproveitando o gancho sobre a sua carreira no jornalismo político, você já afirmou que, no começo, seu interesse era pelo jornalismo cultural, mas que, por ironia do destino, você acabou focando muito mais no jornalismo político. Inclusive, você já atuou como correspondente da Folha, aqui em Fortaleza, por quase 10 anos, e também, como você acabou de mencionar, foi editora do Caderno de Política e Economia no O Povo. E de lá para cá, além das Cunhãs, que momento você pode colocar como seu momento de destaque da sua carreira? Cada coisa tem seu peso, né? Então, quando eu estava na Folha, era algo que, assim, que eu valorizava muito e gostava, e eu acho que... mas, como eu falei, com os momentos de frustração e de alegria, né? Então, é aquela coisa, né? Altos e baixos, mas teve momentos muito bons, porque... aliás, bons não, intensos. Tipo, teve um momento muito intenso que eu cobri aqui. Vou citar alguns. A morte dos portugueses lá na Praia do Futuro. Foram alguns turistas portugueses que vieram para o Brasil, aqui para Fortaleza, a convite de um outro português. E eles foram, tipo, mortos, enterrados vivos praticamente, lá numa barraca de praia na Praia do Futuro. O português o que estava aqui, criou um esquema com outros caras para roubar os cartões deles e ficar tirando todo o dinheiro desses amigos. Isso foi em 2001, logo que eu cheguei, praticamente. Eu cheguei em 2000, mas assim, foi muito no começo, né? Em 2005 teve o assalto ao Banco Central e também participei intensamente dessa cobertura, muito, muito, muito pesadamente, assim. Às vezes eu produzia 2 páginas de jornal no mesmo dia, assim, de conteúdo para cobrir esse caso. Era muito pesado. As eleições foram todas, desde 2000 eu cobri eleições todos os anos com maior ou menor grau de intensidade. A Folha dava espaço, às vezes maior ou menor, né? Mas, tipo, a eleição de 2004, em que foi eleita a Luiziane, eu cobri muito mesmo, assim, porque foi uma gangorra, né? Foi um momento de muita emoção e muito surpreendente, né?
Então, foi interessantíssima aquela eleição. Mas cobri todas as eleições, até eu vir para a universidade, né? Teve o caso do dólares na cueca, enfim, tem muitos casos aqui emblemáticos que eu estava no meio dessa história, pela Folha. Depois, quando eu fui para o Povo, foi também outra pegada, porque lá, então, eu fiquei mais especializada na política, que foi muito bom, porque eu tive mais chance de conhecer profundamente essa área. Que é isso, começo de carreira, né, jovenzinho estudante, eu queria cultura, claro, né, é muito melhor, mais divertido, você vai a show, você vai falar de gastronomia, né, você vai falar de coisas boas. But a vida me levou para a política mais fortemente. Aí pronto, é isso. E eu passei a gostar também, eu gosto. Estou aí até hoje fazendo esse negócio, né? Apesar de não ter a mesma... Às vezes você leva umas lapadas mesmo, né? Então, já tive Ciro Gomes me chamando de como é que é? Não era surda de uma orelha só, não, era... esqueci o nome. Esqueci a palavra, olha aí, a pessoa da perimenopausa. Mas era isso. Assim, às vezes levava umas lapadas, mas ao mesmo tempo, o Cid ficou, possesso comigo uma época. Quando ele era governador, teve o caso do voo da sogra. Não sei se vocês sabem dessa história, mas o Cid era governador e ele foi para a Europa num voo de jatinho para eventos, enfim, para situações oficiais, mas levou a esposa e a sogra. Fora outras figuras, né? Tinham outras pessoas. Aí, o então deputado Heitor Ferrer, que voltou a ser deputado agora, ele denunciou essa história. Mas saiu primeiro na Globo, não fui nem eu que dei, foi a Globo que deu. E aí virou um escândalo e tudo mais. E aí o Cid Gomes foi dar uma entrevista coletiva, que na verdade ele não queria que fosse entrevista, ele queria que fosse só um depoimento, uma declaração pública lá na Assembleia Legislativa. E eu estava lá com outros colegas, enfim, todo mundo lá fazendo a coletiva. E eu comecei a perguntar se aquilo era certo. Porque, assim, ele justificou que, assim, tinha uma vaga, a mulher dele ia ficar sozinha lá, na Europa, então ele achou por bem levar a sogra para ela não ficar triste sozinha lá. Aí, tipo, que não mudou o valor do custo da viagem, que era a mesma coisa. Eu falei, agora pronto. Aí, eu não falei assim, agora pronto, mas eu falei, mas governador, como é que é isso? Mas, assim, eticamente não está certo. Porque, então, assim, você está favorecendo um familiar para uma viagem paga às custas do Estado, de nós. E eu sei que foi quase um bate-boca, assim, tipo, ele rebatia e eu perguntava, assim, só eu perguntando, todo mundo assim... E depois disso ele ficou com ódio, assim, ele não me recebia mais, assim, esquece, Camila, esquece, não falava mais comigo, até que teve alguns anos ele deu entrevista para as Cunhãs, eu acho que ele esqueceu daquele episódio, agora eu estou relembrando, né? Bom, Camila, agora na nossa entrevista alguns nomes de candidatos, né, de pré-candidatos, eles vieram aqui efervescendo na nossa conversa. E aí eu queria saber, assim, o Ceará está muito em evidência, principalmente nessa última semana em que a gente está gravando essa entrevista. E aí vai prometer colocar muitas pessoas para a corrida eleitoral, né? Sim. Então a gente já meio que sabe que tem alguns pré-candidatos na situação, na oposição, mas, claro, vão surgir novos nomes na direita e também na esquerda. Desses candidatos que estão postos agora, desses pré-candidatos que estão postos, você arriscaria um palpite para quem seria o campeão, como seria o resultado para governo do estado do Ceará? Para o governo, né? Então, a gente tem aí já fechado, né? A candidatura do Eumano de Freitas, do Ciro Gomes, Eduardo Girão. Quem mais? Tem um que é do Missão, que eu não vou lembrar o nome dele, nem a pau. Tem o do PSTU, o professor Jari, não sei se vai realmente ser mantido no PSOL, tem que ver, né? Enfim, mas assim, valendo mesmo, Eumano e Ciro, né? E Ciro aparece na frente em algumas pesquisas, ou quase empatado com o Eumano, por enquanto. O fato é que, nesse momento, as pesquisas não trazem com clareza o que as pessoas pensam, porque as pessoas não estão pensando em política, certo? Elas não estão pensando em eleição, a não ser uma bolha muito pequena, vocês aqui, a gente está pensando nisso. A maioria das pessoas não está pensando. E é claro que tem um fluxo que é natural de gente que vai naturalmente para o lado do governo, porque, enfim, é Lula, é Eumano, Camilo, gosta desse pessoal, e tem o pessoal que vai naturalmente para o lado da oposição, que é bolsonarista, ou enfim, que não gosta do PT, é anti-PT, e vai naturalmente para o lado do Ciro. Eu acho que isso é natural e tem isso. Mas tem um grupo que não é nem de um lado nem do outro, e que esse é o grupo que vai ser disputado, né?
Então, diante da estrutura do governo, né, então você tem uma tendência natural à reeleição, sempre. Quem está no governo tende a se reeleger. Aqui no Ceará, só uma vez é que não conseguiu a reeleição, que foi o Dr. Lúcio Alcântara, em 2006, numa situação muito específica, em que ele perdeu o apoio do Tasso Gereissati, né? O Tasso não apoiou oficialmente o Lúcio, não queria que ele fosse reeleito, e o Tasso apoiou o Cid Gomes. E aí, parte da estrutura que deveria ser para o Lúcio foi para o Cid. Então, é natural isso. Assim, foi quase... Não teve o que fazer. O Lúcio Alcântara se lascou nesse ponto. Nesse momento, isso não está desenhado. Assim, os apoiadores do Eumano estão com o Eumano. Aparentemente, isso está mantido. Agora, se começar a ter uma traição, se parte do grupo se deslocar para o Ciro, porque Ciro, enfim, conhece as pessoas, tem relações... Se as pessoas começam a perceber que ele está forte mesmo, ele pode ganhar, vai ter traição. Enfim, isso pode mudar o cenário. Mas a preço de hoje, a tendência é que a reeleição se confirme, né? Porque até em termos de presença nos municípios do interior, o governo do estado tem muito mais presença, né? O governador atual tem muito mais presença, o PT, os aliados PSB, PSD, todos esses têm mais presença do que o pessoal do Ciro Gomes, que não tem quase prefeito nenhum. Mas é isso, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Tem uma coisa do tempo da política. Então, o tempo da política é o tempo da campanha eleitoral, que é o tempo que coincide também com o horário eleitoral gratuito. É quando as pessoas realmente começam a se deparar com a política e começam a pensar nela. E isso fica mais forte bem pertinho da eleição. Então, a gente só vai ter mais clareza dos números, né, das pesquisas mais pertinho. Pronto, Camila, e aí a gente tá falando sobre os votos. Os votos do Ceará, eles tanto estão aqui na região metropolitana em sua maioria, né? A região metropolitana de Fortaleza reúne quase metade do eleitorado do Ceará, mas a gente também tem a região do interior, o Sertão Central, o Cariri, que vai ter outro ritmo. Quando você observa as diferenças entre essas regiões, quais fenômenos explicam essa diferença e qual a diferença entre o comportamento do voto metropolitano e do voto interiorano para você? Eu acho que no interior tem uma proximidade maior da esfera política, né, com as pessoas, com a vida cotidiana. Então, você tem ali o prefeito, os vereadores mais próximos. Você conhece as pessoas, né? Você tem essa proximidade muito grande. Então, os grupos, eles ficam mais evidentes. Se você é de um grupo, você não está com o outro lado, né? Então, tem uma dependência de empregos também nas prefeituras, tem uma relação mais próxima que ajuda a controlar mais os votos, sabe? É diferente da região metropolitana, que você não tem essa proximidade tão grande. Você está ali, é um volume de pessoas muito maior, né? Então, você tem um fluxo... Mas, em alguns bairros, ainda acontece. Então, você tem uma relação de associações, né, de lideranças comunitárias com certos vereadores que consegue ter um controle de votos grande, né, de eleitores. Então, isso a gente acaba tendo que observar também. Quem é que está com quem? Que lideranças estão com quem? Que isso acaba influenciando muito no resultado, sabe? Desses votos. Não é necessariamente o chamado voto de cabresto, mas são as ligações, são os vínculos. Então, a família de fulano é vinculada ao político tal. Então, ela não vai votar no outro. Então, já está fechado isso. E aí eles fecham, inclusive, votos de candidatos a deputado. Então, um candidato a deputado, ele sabe que não vai ser votado no estado todo. Ele sabe que vai ter votos em determinadas regiões onde tem aquele vínculo com aquele prefeito, com aquela liderança daquela região, sabe? É assim que é trabalhado. E é impressionante, para mim é muito impressionante, eu acho uma ciência a galera que sabe, assim, eles já desenham o mapa e sabem quantos votos vai ter cada um dos candidatos deles, assim, dividem esses votos. E incluindo a região metropolitana, mas assim, aqui é mais difícil, tanto que na eleição a prefeito aqui de Fortaleza e em outras, assim, em Caucaia, a gente teve também, Maracanã, beleza, foi mais previsível, né, a reeleição do Roberto Pessoa, mas assim, é muito mais imprevisível o que vai acontecer, você não tem um controle total dos votos, assim, é uma coisa que, assim, a emoção, a campanha tem um efeito mais forte, né, de convencimento mesmo, porque as pessoas estão mais livres, elas não têm um compromisso com fulano, com ciclano, necessariamente.
Camila, em 2021, você comentou ao Entre Fios que o projeto As Cunhãs também nasceu dessa vontade de lutar contra o machismo e dessa visão misógina de que as mulheres não conseguem, não são capazes de cobrir o cenário político. Como você observa a falta dessa presença feminina tanto no espaço político, com as políticas, tanto também no espaço de debate como o jornalismo, por exemplo? É muito assustador, né? Quando a gente olha para uma cena... Assim, você vai em qualquer evento político, é uma arruma de homem, uma ou outra mulher, sempre. Nesse evento que eu fui do Ciro Gomes, era impressionante. Era um ginásio gigante, lá no Conjunto Ceará. A maioria esmagadora das pessoas que estavam ali presentes eram homens, mesmo entre o público. A maioria esmagadora. E no palanque, então, né? Mais ainda. E essa é uma cultura que se estabeleceu, né? Então, as mulheres sendo alijadas, sendo excluídas dos espaços políticos. E isso se reproduz também no jornalismo. No jornalismo, é claro, tem mais mulheres que participam, mas chegou-se ao ponto de... Por exemplo, eu fui a primeira mulher a escrever a coluna política do Povo. Não tinha tido ainda, porque a coluna política era a coluna do Fábio Campos, muitos anos, ok, tarará, não tinha tido ainda uma mulher que tivesse escrito lá. Conta-se nos dedos as mulheres que ocuparam postos de editor mesmo, na política. Vou mencionar o jornal Povo especificamente, mas no Diário do Nordeste também a gente pode citar a mesma coisa. É muito recente lá, por exemplo, a Jéssica Welma é editora lá recente, e acho que foi a primeira. Não tinha tido outra antes, mulher. Então, a gente tem na Globo, na Globo News especificamente, muitas mulheres à frente de programas jornalísticos e políticos, né? A Natuza Neri, a Andrea Sadi, tem várias mulheres agora. E é isso está representando uma mudança nesse cenário, tá? E no Ceará, é isso. Às vezes a gente acha um pouco mais lento, sabe? É um pouco mais lento. E... Quando a gente criou As Cunhãs, acabou tendo essa ideia mesmo. Foi uma das motivações. É só um macho falando de política aqui. E assim, chatos. Amigos, são nossos amigos. Mas às vezes um pouco, assim, de um jeito muito burocrático, chato. E sem levar em conta essa questão de gênero, sabe? Então a gente se colocou nesse papel também de expor. E foi muito interessante expor isso, porque teve situação... em que, eu vou falar do Povo que eu trabalhei lá, né, com essas pessoas. Eles fizeram um debate, assim, era um debate não, era uma sabatina. Uma série de sabatinas com candidatos. Não lembro se é prefeito, estado, governo, alguma coisa assim. Só tinha um homem sabatinando. E alguém comentou, eu acho que era no Twitter ainda, eu era twitteira que só... Mas larguei, saí dessa coisa, desse vício horrível. Alguém comentou, só homem fazendo pergunta. Né? Que absurdo. E aí eles começaram a botar uma repórter, mulher, que tinha lá na equipe para participar. Eu falei, caramba, né? Que coisa. E aí alguém no comentário falou assim, por isso que é bom que tem As Cunhãs, que é só mulher, não sei o quê. E aí começou a ter um monte de gente falando e tal, e rolou essa conversa. Então a gente acaba expondo esse excesso, essa diferença, sabe? Agora, infelizmente, na política partidária, assim, esse acesso ainda continua absurdamente péssimo para todos os lados, né? Então, você vê, olha para a direita, olha para a esquerda, o acesso das mulheres continua mínimo. E assim, onde os homens querem que as mulheres estejam. Eles é que definem onde as mulheres devem estar. Isso é muito, muito absurdo. Muito absurdo. Então, a gente, assim, cumpre esse papel de expor isso, de ficar falando disso muitas vezes, sabe? Eu acho que outros não falam. A gente tenta falar. E é muito bom, Camila, que você menciona, né, que estava faltando mulheres e agora tem, pelo menos no seu podcast, logo 3 mulheres com perfis super diferentes, né, e que ocupam espaços também em outras profissões, né, ocupam outros lugares e falam sobre política muito abertamente, o que é muito legal, é muito bom de se ver, de se escutar. Eu acho que tem um ponto, a questão etária, né, também, que acho que eu acho tão maravilhoso que a gente tem a Inês Aparecida no grupo, porque já é uma 70 a mais, né, é uma jornalista que sempre foi muito à frente do tempo, uma mulher muito à frente do tempo. Meu sogro conhece a Inês lá das eras prísicas, lá de quando ela era estudantezinha, e ela já era muito à frente do tempo dela, jovenzinha e, sabe, desse jeito que ela é hoje. Então, assim, imagine, tê-la como colega na época.
e falando o que pensa e tudo. E na época da ditadura e tudo. E ela, sabe, uma mulher muito interessante. E é isso, como ela se relaciona tão bem com a juventude, como a juventude gosta dela. E eu acho que isso a gente ajuda até a combater o etarismo, sabe? Porque é isso, não importa a idade. Não importa. É uma mulher que está antenada, está super ligada em tudo que acontece. Ela é a que mais apura tudo, ela sabe tudo, ela é um imã para a informação. É um negócio horrível isso. Ela mal acorda, já chegam coisas para ela. Então, assim, e eu acho que é bacana mesmo ter essa diversidade. São 3 mulheres diferentes, idades diferentes, e nós somos amigas, a gente se gosta, e é bom. A gente traz essa atmosfera positiva, né, de ser mulher falando de política, mas com esse espírito positivo, sabe? Eu acho, né? Camila, e na sua primeira entrevista ao Entre Fios, em meio à pandemia, você comentou sobre a sua falta de interesse em migrar para o formato de podcast em um estúdio. E olhando para o formato que vocês, nas Cunhãs, adotaram agora, o que motivou essa transição? Na época era isso, a gente estava muito bem, fazendo em casa, de pijama, ótimo, muito bom, né? Mas é isso, o podcast foi crescendo e, em termos de qualidade, a gente sentia necessidade de melhorar, mas a gente não tinha dinheiro para bancar um estúdio, né? A gente não tinha dinheiro. E aí surgiu a oportunidade mesmo de ter essa parceria. A gente não paga pelo estúdio, é uma coisa assim maravilhosa. É o patrocínio que eles dão pra gente, é a gente fazer o podcast lá. E em contrapartida a gente divulga o estúdio. E realmente a gente levou muita gente para ir lá fazer podcast depois que a gente começou, muita gente foi. Então foi positivo para eles, é uma troca boa, né? Super, excelente troca. E é isso, aí mudou muito, né? Porque assim, aí multiplicou a audiência, chega muito mais gente. O YouTube, ele é acessível, né? Pessoas diferentes, em diferentes locais, também gostam muito do YouTube. Você está em casa, você bota no YouTube e vê alguma coisa. Então, a gente continua nas plataformas de podcast, mas coloca o vídeo também. E eu acho que isso amplia as possibilidades de acesso. É isso, a gente quer ser vista, né? Então, a gente tem que estar nas plataformas diferentes. E com esse apoio do estúdio, pronto, deu tudo certo. Camila, e para a revista Entrevista, você colocou em pauta que o jornalismo deveria se aproximar um pouco mais do entretenimento às vezes, de que as notícias deveriam ser mais leves, abordadas de uma forma em que o público se envolvesse. E assim, as Cunhãs trazem um pouco disso, né? E agora, anos depois, com o projeto tendo seus mais 50 mil seguidores no Instagram, mais de 11 mil seguidores no YouTube, como é que você vê essa aproximação e como é que funciona trazer essa leveza para o jornalismo? Você, junto com as meninas. Olha aí, você lembrou um negócio. Essa entrevista, para a revista Entrevista foi em 2015, eu acho, ou 14 ou 15. Então, já tem mais de 10 anos, né? E eu nem sonhava em fazer o podcast ainda, mas era um assunto que estava me interessando enquanto professora, pesquisadora. Eu já estava interessada nessa questão. E tinha uma visão muito crítica, né? Tinha muita gente criticando essa aproximação com o entretenimento. Não, o jornalismo tem que ser puro, tem que ser objetivo, tem que ser intocável, né? Como assim? E gente, é isso, a gente precisa ser visto, a gente tem que fazer com que a nossa informação de qualidade chegue às pessoas. E para isso, é importante que a gente seja interessante, seja agradável. Porque se a gente for chato, se a gente fizer uma coisa assim que ninguém aguenta ficar assistindo, nossa senhora, né? Não vai ver, não vai ter audiência, não. Então, até uma figura como o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é uma figura, um jornalista das antigas, que é mais de rádio, né? Ele é muito do rádio, mas acaba sendo um rádio com imagem, né? Tudo. E ele é bem assim, ele gosta de falar muito, né? Ele fala muito. Praticamente ele sozinho, tem uns meninos que ficam no apoio, né? Dando notícias e ele falando. E ele faz uma análise boa e tudo, mas tem a hora da piadinha. Tem uma hora assim que ele solta uma tirada, sabe? Ele tem uma tirada sacada ali. Então você também escuta por esse entretenimento. Você quer ouvir o que o Reinaldo Azevedo vai falar, qual vai ser a sacada dele. Ele que criou, por exemplo, ele chamou o Cássio Nunes Marques, o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, de Cássio com K. E a gente... É isso, são pequenas coisas, né? E a gente
no nosso podcast, desde o começo, a primeira coisa que a gente conversou, assim, vamos tentar fazer um produto, vamos tentar fazer um podcast para falar de política do Ceará, mas vamos trazer leveza. E a minha ideia era, tipo, eu não tenho senso de humor bom, assim, eu passei a ter até, né? Eu acho que melhorou, mas eu sou mais de rir, né? Eu sou a da risada. A Inês é que tem essa sagacidade, esse senso de humor o tempo todo, parece uma metralhadora, assim. Do nada ela te dá um apelido, assim não dê bobeira que ela te dá um apelido. não dê bobeira. E ela dá os apelidos e o pessoal não fica chateado. O Roberto Cláudio, ela chama de menino pequeno. Pronto, ele não fica chateado com ela. Então tá bom, deixa ela pode dar os apelidos, né? E a gente... É isso, desde o começo a gente pensou, não, vamos trazer com leveza, porque... Essa chatice, essa coisa de só ficar um relato muito chato, ninguém aguenta. E eu me inspirei bastante no Foro de Teresina. Mas mesmo o Foro de Teresina, que é um podcast que eu gosto muito, que já estava existindo na época, né, que a gente fez o nosso, ele era mais duro. Ele passou a ser mais engraçadinho, dar mais espaço para as risadas, mais recentemente. Ele foi tornando-se mais leve. E é isso, eu adoro experiências que misturam. O Medo e Delírio em Brasília, que é um outro podcast de política, que tem gente que ama e tem gente que odeia, eu amo. Porque é isso, ele usa o meme em áudio, né, para destacar certas coisas, né? Então ele destaca os acontecimentos pelo meme, mas ele é super rígido com a informação. Ele traz relatos muito precisos. E ele repete as informações muitas vezes para enfatizar aquilo que ele está dizendo, para demonstrar e para provar. Ele traz os áudios, ele está dizendo uma coisa, ele traz o áudio provando. Então ele é muito preciso com a informação. Então você consegue se informar, e consegue rir e consegue ficar até com raiva. Mas tudo nesse mesmo produto. Então, é um caminho, não precisa ser o único, não precisa ser tudo engraçadinho, não precisa ser tudo meme. Você pode ainda ter espaço para coisa séria, não tem problema, sabe? Eu acho que eles têm que ter essa diversidade para alcançar públicos diferentes, porque é isso. Esse ecossistema midiático está muito segmentado. As pessoas têm interesses diferentes e vão buscar coisas diferentes. Então, a gente tem que ter esse cardápio de qualidade, porque o de falta de qualidade está cheio. E eu acho muito interessante, porque tem o quiz das cunhãs, tem uma identidade visual, tem a mesa do café da manhã que vocês fazem lá. Então, são várias coisas que refletem esse entretenimento, mas também vocês estão falando de coisa séria. Vocês estão lá abordando sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho muito interessante. Exato, elas falam de outras cositas mas elas não se privam de falar de política de uma maneira muito séria, né? E aí, aproveitando isso... vocês sempre mencionam que as cunhãs têm um compromisso no combate a discursos fascistas, antidemocráticos e negacionistas. E aí, qual você acha que é o papel dos meios de comunicação alternativos para também ter esse combate para esses discursos? E não deveria ser só os meios alternativos, deviam ser todos os meios. Então, foi uma discussão grande que a gente fez e que a gente até de vez em quando volta a fazer no podcast, né? O nosso posicionamento. Expô-lo e deixar bem claro o nosso lado, tá? No começo, a gente tinha divergências internas em relação a isso, achando que não, nós temos que trazer todos os lados e não podemos nos posicionar e tal, e aí era isso, e alguns de nós não, a gente tem que se posicionar sim, a gente tem que expor isso, e tanto que assim, na eleição do Bolsonaro a gente fez um editorial falando isso, que a gente, tipo, é contra o fascismo, é isso, então a gente era contra o Bolsonaro, o princípio era esse. Não era que a favor do Lula. O Lula é que ia ganhar do Bolsonaro. Assim, porque como é que a gente normaliza, e eu me incomodo muito com isso, o jornalismo, às vezes, normaliza comportamentos absurdos, como faz com o Trump. Coisas absurdas. É normalizado. Tipo, o Trump aplicar sanções no Brasil. Porque, sei lá, não gosta do Pix. Acho que o Pix não presta. Sei lá, atrapalha lá a Visa, né? O cartão Visa e o Mastercard. Meu filho, você está interferindo na política interna do Brasil. Isso está errado. Está errado. Agora, ele pode punir lá nos Estados Unidos. Não pode querer nos prejudicar aqui dentro. E querer, assim, pressionar o Brasil a mudar uma política dessas para agradá-lo. Não pode. Então, e com o Trump é impressionante. Se normaliza tudo o que ele faz. Assim como aconteceu na pandemia, assim como aconteceu com o Bolsonaro. Tudo que ele ia fazendo, as coisas mais bizarras, muitas vezes foram normalizadas pelo jornalismo. Muitas vezes.
E a gente assiste aquilo. Mas em nome da objetividade, se normaliza. Não, ele disse isso. Declarou tal coisa. Não. Isso que ele falou é crime. Isso tem que ser denominado como crime. Ele dizer que eu não sou coveiro, tô nem aí. Como assim? Entendeu? Ele falou isso. Quantos mil? Eu não sou coveiro? O que eu tenho a ver com isso? Como assim? Entendeu? Isso é crime, isso é genocídio mesmo. Então, assim, eu acho que uma das responsabilidades do jornalista é dar o nome certo às coisas. Nós somos intérpretes da realidade. A gente tem esse papel de mediação. E quando a gente se furta desse papel, só trazendo o tal do jornalismo declaratório, a gente está, na verdade, fazendo um desserviço. A gente está fazendo com que as pessoas se sintam confusas, não entendam que aquela realidade é mais grave do que parece. A gente está fazendo esse desserviço. Só que tem, lógico, a política das empresas. Tem empresa que pensa de um jeito, tem empresa que pensa de outro, e o jornalista está naquele meio, tem que seguir o que a empresa faz. O jornalismo alternativo, independente, enfim, que pode ter diversas denominações, tem essa autonomia. A gente não tem nenhum patrão, nós somos as patroas, nós definimos a nossa linha editorial, nós decidimos como a gente vai falar e com quem a gente vai falar. A gente define que a gente não quer entrevistar figuras que só estão ali para mentir, para falar, para ser negacionista e para falar mentira. A gente não quer dar espaço para essas pessoas. Extrema-direita, extremista, a gente não quer. Agora, claro, no período eleitoral, se a gente quer fazer, por exemplo, uma série de sabatinas com os candidatos, a gente vai ter que respeitar a legislação eleitoral e, por exemplo, convidar todos. Mas se mentir, a gente vai dizer que está mentindo. Entendeu? Se mentir, aí vai ter que responder. Assim, peraí, o que o senhor está dizendo é mentira. E a gente vai ter que se preparar muito para poder falar isso. Porque é isso. A gente, para dizer que está mentindo, que o outro está mentindo, a gente tem que provar que ele está mentindo. E essa é a dificuldade principal, mas assim, a gente vai encarar um negócio desse. Mas é isso, o jornalismo alternativo ele tem essa abertura, né? Que é boa. Porque já que as empresas são tão fechadas, tem tantas amarras, e que eu acho que é muito culpa de uma ideia de jornalismo tradicional, que é muito equivocada, é baseada numa falsa verdade. Essa ideia da objetividade, imparcialidade, é falsa. É falsa, é fajuta. Mas você consegue fazer uma coisa com algum nível de isenção, a partir do compromisso com a informação. Você consegue. É isso. O princípio tem que ser o compromisso com a informação. Você consegue fazer. Mas, por exemplo, fazendo avaliações sobre situações que ultrapassam, por exemplo, a democracia, né? que ameaçam a democracia. Eu falo assim, essa frase aqui, dizer que vai metralhar a petralhada toda, isso é antidemocrático. Você dá nome às coisas. É importante. Sabe? Mas é isso. Muita coisa assim, tem coisas melhorando, tem uma certa evolução para algumas coisas, né? E eu acho que o jornalismo alternativo até ajuda nesse processo, porque a gente força que o jornalismo tradicional se mexa também. Muito legal, Camila. Infelizmente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, ter vindo pela segunda vez e acreditado no nosso projeto. Agradecer também aos meninos que estiveram aqui, Beatriz, Alcides. E, claro, nada disso existiria sem a sua audiência. Camila, você queria mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo? É isso, gente. Eu acho que, acima de tudo, vamos acreditar no jornalismo. Aqui, na Universidade Federal do Ceará, sempre dá uma alegria imensa ver a turminha que vai se formando, né? O pessoal que vai se tornando egresso. A gente sempre encontra aí no mercado, nos cantos todos, e sabe que são profissionais de altíssima qualidade e compromisso com o interesse público, sabe? Então, participar da formação de vocês só traz orgulho, só traz felicidade. Eu me sinto muito feliz e sempre renovada, com a esperança renovada de que a atividade jornalística também se renova de um jeito bom, sabe? Positivo e comprometido com o interesse mesmo público e a transformação social positiva, né? Para o bem. Então, parabéns para vocês aí pela entrevista, saíram muito bem, fiquei muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Falei muita besteira, desculpa, foi mal. Não, falei muita besteira não. Nós agradecemos muito pelas reflexões, pelos palpites e pela conversa, foi muito proveitosa. Bom, essa foi mais uma entrevista do Entre Fios, um produto de estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC, sob a orientação dos professores Ana Cláudia Pérez e o Robson Braga Farias.
Eu sou a Aline Adelino, eu estive aqui com a Beatriz Fernandes, com o Alcides Neto e nós temos ainda a Maria Clara e o Murilo, que estiveram na captura de imagem, o Guilherme Schmidt, que faz a edição, o Anderson Soares, que faz parte da produção, a transcrição e a revisão foi pela Érica Alves. Até outro dia!